Gente, abram a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. A partir do versículo 25. Antes de começar a ler, eu só gostaria de falar algo para a pastora Fúvia e pastor Haroldo. Essa semana, assim, nas últimas semanas, é outra coisa, né? Eu estava orando ao Senhor e Deus começou a encher o meu coração de gratidão pela vida de vocês dois em específico. Eu não estou falando isso assim por bajulação, de verdade. E eu quis falar isso na frente de toda a igreja, porque Deus tem falado muito comigo acerca da história de Davi. E lá em Samuel, o livro começa com a história de Samuel. Samuel crescendo, e ali na época tinha Ofni e Finéias servindo no templo, fazendo um monte de coisa errada. E tinha o pai deles, Eli. E quando Samuel estava crescendo, tem uma passagem, está em 1 Samuel 3, em que Samuel escuta Deus falando com ele, mas ele não consegue entender que é a voz de Deus. Então ele vai 3 vezes até Eli, até que chega uma hora que Eli percebe e fala assim: é o Senhor que está falando com você. E aí você continua lendo o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, e você vê as perseguições que Davi sofria. E uma coisa que mexeu muito com o meu coração foi que quando Davi começou a ser extremamente perseguido por Saul, teve uma hora que ele se encontrou diante de Saul e ele chamou, nos momentos que ele teve a oportunidade de matá-lo, ele não matou e ele mostrou isso para Saul, e ele chamou Saul de pai, e Saul chamou ele de filho. E o meu coração ele começou a se encher de gratidão, e eu senti o Espírito falando comigo que vocês dois exerce assim uma paternidade sobre uma geração, sobre a minha geração, mas não como de Saul, mas como a de Eli, que direciona pessoas e meninos e jovens como eu, que precisam e querem escutar a voz do Senhor com mais clareza, para o Senhor, sabe? Imagina quão duro não foi para o coração de Davi chegar, ter Saul como um pai e viver aquilo. E muitas vezes é o que tem acontecido com tantos homens que não são levantados por Deus. Eu queria falar que meu coração se encheu de gratidão, e vocês que são membros dessa igreja, vocês devem ser gratos pelo coração da pastora, pelo coração do pastor. Eu vejo nitidamente, vocês são um homem, uma mulher levantado por Deus. É um prazer toda vez estar aqui. É um prazer olhar para essa igreja, receber um abraço da pessoa que está ali no fundo, na recepção, porque eu sei que elas são cuidadas por um homem e uma mulher de Deus. Deus abençoe muito vocês. Eu me sinto muito feliz toda vez que eu venho, porque eu sinto um ambiente de família, de casa. Eu sei que vocês estão construindo algo para o Senhor, não para vocês. Eu sou muito grato a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês. Tá bom? Lucas 2, a partir do versículo 25, diz assim: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo, repita comigo, justo e devoto, repita comigo, e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Fala comigo, restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia o Espírito o conduziu ao templo, assim quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Essa passagem é uma passagem
muito importante na palavra de Deus, assim como todas as outras passagens, porque é a palavra de Deus, mas é algo que ensina pra gente algumas lições muito valiosas, e algo que uns meses atrás queimou com muita intensidade no meu coração, e é algo que eu não escuto as pessoas falarem. Eu estava lendo o Evangelho de Lucas, e isso ressaltou aos meus olhos como algo extremamente precioso de Deus para Simeão. Talvez por conta de não ter realizado um grande feito, ou por conta de não ter tido um ministério tão grande ou tão relevante, as pessoas, relevante ao nosso ponto de vista, as pessoas não valorizam muito essa passagem de Simeão, e não é algo tão falado e ensinado. Porque o nosso ponto de vista, o nosso padrão é extremamente diferente do padrão de Deus. A nossa cultura, aquilo que nós servimos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, é extremamente diferente daquilo que as pessoas deste mundo que não têm um contato com Deus desejam e buscam. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não venha a se amoldar a uma cultura. Lá em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo lhe fala: não vos amoldeis à cultura deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu não acredito que o apóstolo Paulo está falando simplesmente sobre pecado, porque a Bíblia é clara, e em diversas vezes a Bíblia fala a respeito de viver uma vida de santidade e consagração, de separação com o pecado. Então eu penso que quando o apóstolo Paulo fala a respeito da cultura deste mundo, ele não está falando especificamente de pecado, mas em um modo de viver, um estilo de vida. Em outras versões ele vai falar: não vos amoldeis, ou não sejam conforme o padrão, não sejam conforme aquilo que está ao nosso redor. Por isso o padrão de Deus para a nossa vida, quando nós temos um relacionamento com Deus, ele está muito diferente com o padrão das pessoas que vivem somente pelas coisas terrenas. Tem uma passagem que Paulo vai falar, que se eu não me engano é Filipenses. Ele vai falar sobre os inimigos da cruz. Filipenses, né? E aí você pensa assim, cara, inimigos da cruz, deve ser as pessoas que matam os cristãos. Inimigos da cruz deve ser as pessoas que, sabe, que perseguem, que são cruéis, que são terríveis. As pessoas que fazem coisas moralmente terríveis. Só que quando, Filipenses o quê? 3:16 e 17. Só que quando você começa a estudar essa passagem, você vê que Paulo está chamando de inimigo da cruz aqueles que vivem pelas coisas terrenas. Meu Deus! Então eu posso estar na igreja, eu posso ser moralmente 18. Pois como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz. Quando você vai estudar essa passagem, você percebe que o apóstolo Paulo está chamando de inimigos da cruz aqueles que vivem de acordo com as coisas terrenas, que imitam a conduta deste mundo. Então nós podemos estar na igreja, nós podemos vir aos cultos, nós podemos servir, nós podemos participar, mas se o nosso coração está nas coisas terrenas, se o nosso desejo está nas coisas dessa terra, nas coisas passageiras, somos inimigos da cruz. Por isso que o padrão de Deus para a nossa vida está totalmente distante do padrão deste mundo, para as pessoas deste mundo, que estão neste mundo, que pertencem a este mundo. Quando eu olho para a vida de Simeão, eu vejo algo incrível sobre a vida dele. Ele possuía 3 características que eu acredito que são fundamentais para quem vive por algo eterno. A primeira é que ele é um homem justo. O que significa ser um homem justo? Alguém moralmente correto.
Não alguém perfeito, mas alguém que busca viver uma vida de consagração para Deus, uma vida de santidade ao Senhor. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu quero ter a revelação de Deus, e eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus na minha vida. Então eu preciso ser alguém santificado, separado. Simeão, ele era alguém justo, alguém que guardava os mandamentos. A segunda característica de Simeão é que ele era alguém devoto. Alguém religioso, mas não no sentido deturpado dessa palavra. Alguém devoto que possuía uma vida de devoção a Deus. Alguém piedoso. Alguém que buscava o Senhor, alguém que segurava bem. Essa palavra no original, devoto, vem de eulabes, que significa segurar bem. Alguém que guardava os mandamentos, mas não somente guardava os mandamentos, não somente reconhecia e sabia dos mandamentos de Deus, mas alguém que os segurava. Alguém que tinha uma prática diária de segurar esses mandamentos, de se expor diante deles, de se expor diante da presença e da pessoa de Deus. Fala: Senhor, escreve essa lei no meu coração. Sabe, eu quero encarnar essa palavra. Eu quero que isso tome forma em mim. Eu quero que isso seja como fogo em meus ossos. Eu quero que isso queime dentro do meu coração e que eu seja transformado de glória em glória, para que as pessoas olhem para mim e não enxerguem mais eu, enxerguem Jesus, enxerguem o Verbo encarnado na minha vida. Alguém que era devoto a Deus. E a terceira característica de Simeão, ele esperava a restauração de Israel. Era alguém que esperava o reinado messiânico. Era alguém que desejava que o Messias sentasse em um trono. Era alguém que vivia a sua vida esperando esse reino vindouro. Vivia a sua vida esperando o dia em que o Messias, ele se sentaria em Sião, e de lá saísse toda a lei, e de lá ele governasse as nações, e de lá todas as nações fossem até ele para prestar contas, para adorá-lo. Simeão, ele vivia aguardando essa restauração. O dia em que o povo de Deus, o povo de Israel seria restaurado, sairia de um contexto de escravidão, de opressão. A terceira característica de Simeão era essa: alguém devoto, alguém justo e que esperava pela restauração de Israel. E aí a Bíblia continua: o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. É por isso que eu acho que muitas vezes Simeão não é tão citado e muitas vezes esquecido. Olha a mensagem, olha a promessa que esse homem carregava. Deus não falou para ele que ele reinaria sobre nenhuma região. Deus não falou para ele que ele sentaria ou estaria dentro de um palácio. Deus não falou para ele que ele teria um ministério extremamente grande. Deus não falou para ele que ele seria rico financeiramente. Deus não falou para ele nada nesse sentido. Deus somente falou assim para ele: você vai ver o Cristo. Eu não vou te prometer nada, Simeão, além de ver o Cristo. Essa é a promessa que tem no seu coração. Essa é a promessa minha, da minha parte para você. Você vai ver o Cristo e não tem mais nada. Simeão, eu não te prometo mais nada além dessa revelação. Você não vai morrer até que você veja o Cristo com seus próprios olhos.
E esse homem carrega essa revelação de Deus, esse homem carrega essa promessa do Espírito Santo, e ele não se frustra. A Bíblia não diz que ele fica chateado, a Bíblia não diz que ele fica emburrado, nem que ele aponta para alguém e fala: cara, aquele ministério lá é mais legal do que o que o Senhor tem para mim. A Bíblia diz que ele mantém uma vida de justiça, de retidão, de devoção, e uma vida com esperança na restauração, no reino vindouro. Depois do Espírito Santo ter liberado essa promessa sobre ele, ele continua indo ao templo, ele continua servindo ao Senhor, ele continua vivendo esse mesmo estilo de vida, esse padrão de Deus. Uma mensagem, uma revelação de que ele foi criado para conhecer o Cristo. Simeão, você não foi criado para mais nada. A sua criação, o motivo de eu ter contado os seus dias e ter escrito eles num livro antes de você ter nascido, o motivo de eu ter planejado algo enquanto você ainda estava no ventre da sua mãe, é para que você conheça o Cristo. O motivo de eu ter gerado você em secreto, o motivo de eu ter planejado você, de eu ter sonhado com você antes mesmo da criação do mundo, é que você conhecesse o Cristo. Não tem outro motivo, Simeão. Não tem outro propósito. Isso é suficiente para você, Simeão? Conhecer o Cristo basta? Ou será que você deseja outras coisas? Conhecer o Cristo basta, ou será que existem outras ambições? Conhecer o Cristo basta, ou será que existem outros sonhos? Esse sonho é a prioridade na sua vida. Essa busca e esse desejo é o que está em primeiro lugar no teu coração? Ou será que existem coisas mais fortes? Simeão, se eu te falar que você nasceu somente para isso, você vai permanecer comigo? Simeão, se eu te falar que você nasceu somente para conhecer o Cristo, somente para me conhecer, você vai continuar me buscando, você vai continuar servindo, você vai continuar se submetendo, você vai continuar adorando. E se todas as coisas forem tiradas de você, e se tudo aquilo que é abalável for abalado, menos a minha presença, porque isso ninguém pode tirar, você vai continuar comigo? Simeão carregava essa palavra, revelada pelo Espírito de Deus. Ir em um templo, frequentar um culto, participar de uma igreja, servir no ministério, ir para uma viagem missionária, fazer qualquer dessas coisas, ser bem sucedido financeiramente, liderar uma empresa, ser dono de um empreendimento de sucesso, ter fama, as pessoas olharem para você e você ser uma referência para elas. Nada disso é suficiente, meus amigos. São todas coisas vazias. Podem ser influência e importante e cooperar de alguma forma para que o reino de Deus seja conhecido, mas nada disso é suficiente. O nosso coração não tem que estar nessas coisas, a nossa busca não tem que estar nessas coisas. O desejo do nosso coração, o motivo pelo qual a gente acorda, o motivo pelo qual a gente abre os nossos olhos e coloca o nosso pé no chão e desce da nossa cama, deve ser para conhecer o Cristo. Nós não devemos desejar nada das coisas terrenas. Nós não devemos ser inimigos da cruz. Nós devemos viver por algo eterno. E a eternidade consiste em conhecer alguém. A vida eterna consiste em conhecer Jesus.
conhecer o Cristo, prosseguir em conhecê-lo. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que você foi criado. Não existe outro propósito, não existe outro motivo. Conhecer a Cristo quando comparado com todas as outras coisas. Conhecer a Cristo quando comparado com todas as outras coisas, todas essas coisas perdem qualquer valor. Simeão carregava isso. Existe uma promessa maior. Existe algo maior da parte de Deus para mim e para a sua vida. Vamos pensar aqui na história de Davi. Cara, Davi passou por tanta coisa. Tanta coisa. E ele foi ungido rei de Israel. E ele passou por todo um período de ser preparado e de ser perseguido e do caráter dele ser forjado. Ele passou por tanta injustiça, por tantos tempos difíceis. Naquele contexto, quem governava ali a nação era Samuel como um juiz. Então os homens, eles ficam revoltados. Olha que interessante, os homens decidem rejeitar a Deus. E eles falam assim, eles olham para as nações e eles falam assim para Samuel: Samuel, nós desejamos ser como as outras nações. Nós queremos que um rei nos governe, que um rei nos lidere, para que nós possamos vencer as batalhas, para que nós possamos avançar. Aí Samuel fica muito triste e Deus fala assim: não, fica tranquilo, eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. Então o povo de Israel rejeita a Deus, decidem estipular um homem no governo como rei. Isso aqui eu vou falar algo muito importante, presta atenção nisso. A Bíblia diz, lá no livro de Samuel, que Deus escutou o clamor do povo, atendeu o clamor do povo por amor e misericórdia, e levantou Saul. Deus escolheu Saul por conta de um clamor. O povo decidiu tirar a esperança do governo de Deus e colocou a esperança num governo humano. Orou por isso, Deus escutou o clamor e atendeu o pedido. A nossa esperança não está num governo humano, a nossa esperança está num governo de Deus. Isso é algo que o Senhor falou ao meu coração, e eu nem tinha preparado isso, mas presta atenção. O que eu entendi de Deus algumas semanas atrás é que o clamor que chegar com mais intensidade no céu é o clamor que Ele vai atender. Cuidado com o que você tem clamado. Cuidado com o que você tem pedido. O povo começa a pedir por um governador. O povo começa a pedir por um homem. Então, de acordo com os padrões humanos, um homem é levantado. Saul é levantado. Passa pouco tempo, Saul começa a desobedecer a Deus, se afasta dos mandamentos. Então, Deus fala assim para Samuel: para de chorar por Saul. Chega de chorar por Saul, Samuel. Eu já preparei alguém segundo o meu coração. E aí, então, lá em 1 Samuel, capítulo 16, ele unge Davi. E cara, é uma passagem incrível, é uma passagem muito linda, em que Davi, ele está trabalhando lá no campo. E aí Samuel, ele chega na casa de Jessé. Eles preparam uma mesa, aí ali Jessé apresenta Eliabe, Abinadab, mais um outro lá que eu esqueci o nome, apresenta 7 filhos. E aí o Senhor fala para Samuel: não é nenhum desses. Aí ele pergunta para Jessé: você tem mais algum filho? Aí Jessé fala assim: eu tenho, mas ele está trabalhando no campo. Aí sabe o que eu fico imaginando? Porque eu gosto de fazer muito isso nas minhas meditações. Eu fico imaginando Davi trabalhando no campo e fazendo uma oração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pensando nas pessoas que estão lá na casa dele, prontas para serem ungidas como o próximo rei, e ele nem ter sido convidado, e ele está lá no campo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele está trabalhando nesse campo, e ele está com os pensamentos envoltos por isso. Davi, ele era alguém apaixonado pelo Senhor. Davi, ele era alguém que desejava o Senhor, e ele está fazendo isso, ele está declarando essas palavras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E ele está aqui com isso no coração dele. E aí de repente vão chamá-lo. Davi, você está sendo chamado na sua casa. E aí Davi, ele deixa todas as coisas dele lá e ele vai para casa. Só que antes de chamá-lo, Samuel fala assim para Jessé e os irmãos: eu não vou me sentar enquanto Davi não chegar aqui nessa casa. E aí Davi, ele está lá trabalhando, queimando. Isso daqui é uma imaginação minha, tá? Ele está queimando com isso na cabeça. E aí de repente ele deixa as coisas dele lá. Ele estava cuidando das malhadas e ele vai até a casa. E aí o que ele vê? Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele chega lá naquela mesa, está os irmãos dele, está a família dele, todos aqueles que o rejeitaram. Está o profeta Samuel, todos em pé, esperando para que Davi chegasse. E uma mesa preparada para ele, e o lugar dele vazio. Até que ele chega. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O profeta Samuel derrama óleo sobre a cabeça de Davi. E Davi fala: o teu amor e a tua misericórdia, a tua bondade, certamente me seguirão. E viverei na casa do Senhor para sempre. Davi está passando por tudo isso. Agora ele é ungido rei de Israel. A vida dele não muda praticamente nada, só piora. Ele começa a ser mais perseguido. Passa muitos anos, mano. Davi tem a oportunidade até de matar Saul. As pessoas que estão em volta de Davi falam: mata Saul. Deus te deu a oportunidade de matar Saul. E Davi fala: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. E ele está vivendo esse contexto até que Saul morre. E aí Davi assume o reinado, primeiramente de Judá. Esbozete assume o reinado de Israel, filho de Saul. E aí lá em 2 Samuel capítulo 5, Davi assume o reinado. Obrigado, mano. Davi assume o reinado de todo Israel. Esbozete é assassinado. Aí Davi conquista Jerusalém. E aí eu imagino que as pessoas chegam para Davi: e agora, Davi? Quais são os próximos passos? O que nós iremos fazer agora? Você conquistou a promessa na sua vida. Você está sentado no lugar mais alto possível para um homem. Você está governando de Jerusalém. Israel e Judá se submetem aos seus pés. O que você declarar com a autoridade de um rei acontecerá. E agora, Davi? 2 Samuel 6. É hora de trazermos a arca. Davi nunca desejou um trono. Davi nunca desejou um trono. Quando Davi é ungido rei de Israel, o coração dele se enche com tanta gratidão por aquilo que o Senhor fez, pelo Senhor ter escolhido ele. Ele fala assim: eu viverei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se o meu pai ou a minha mãe se esqueceram de mim, se eu fui rejeitado dentro de casa, existe um pai perfeito que me aceita, então eu viverei nessa casa. E aí Davi, ele fica obcecado em construir uma casa para Deus. Aliás, em viver nessa casa. Ele fala assim, lá em Salmos 27: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Parece que essa ferida que feriu, é isso mesmo, essa ferida que feriu o coração de Davi, despertou nele um desejo para habitar em um lugar. Ele falou: cara, eu sou aceito por Deus, então eu vou viver com Deus.
aí quando ele assume o reinado, ele fala assim: poxa vida, o último rei não construiu uma casa para Deus, então eu vou construir. Ele vai lá, ele pega a arca, coloca a arca em cima de uma carroça, e aí os bois atropeçam, aquela carroça mexe, a arca cai, aí Uzá toca na arca, morre. Aí Davi, tipo, velho, o que eu fiz, mano? Por que deu errado? Qual a intenção do meu coração, Senhor? É uma intenção correta. A Bíblia diz que ele separa 30.000 soldados para ir buscar a arca. Ele prepara uma carroça nova, os bois levando essa carroça, todos os tipos de instrumentos tocando enquanto a arca estava sendo movimentada. E aí acontece isso. Aí Davi deixa a arca lá com Obed-edom, e ele vai estudar as escrituras para ver o jeito certo de manusear a arca. Parece que a arca fica lá por cerca de 3 meses, então Davi vai buscá-la. Davi entendeu que deveria ser pelos ombros dos homens, e que a cada 6 passos ele deveria fazer um sacrifício. Bom, a cada 6 passos, um boi era sacrificado, um animal era sacrificado, e Davi continuava. 6 passos, boi sacrificado, se eu não me engano, por 20 quilômetros, se eu não me engano. Cara, eu fiz as contas uma vez, era tipo assim, muito animal, mano. E deu muito trabalho. Aí eu imagino, eu gosto de ficar imaginando assim, nas minhas meditações, façam isso, tipo assim, parece que traz vida para a palavra. Eu imagino os caras tipo assim: ô Davi, isso aqui tá muito complicado. Ou essa arca tá pesada, mano. Toda hora tem que parar e fazer um sacrifício. Tá cheirando mal, tem sangue por todo lado. Olha o preço, olha o valor que está sendo gasto. Olha quantas pessoas podiam ser alimentadas com esses animais. Eu imagino que poderia ter vindo muita coisa na cabeça da galera. Só que eu penso assim no coração de Davi, essa obsessão em trazer a presença de Deus de um lugar onde ela nunca deveria ter saído. E Davi queimando no coração, sabe, falando: gente, vocês não estão me entendendo. Vocês não estão entendendo que eu não vou dar descanso aos meus olhos. Vocês não estão entendendo que eu não vou voltar para casa, eu não vou dar sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto o Senhor não tiver, o poderoso de Jacó não tiver uma habitação para ele morar. Vocês não estão me entendendo. Vocês não estão me entendendo que se eu cheguei aonde eu cheguei, é para que Deus ele tome o lugar de honra. Vocês não estão entendendo que se eu estou aonde eu estou, é para que o Senhor seja glorificado. Vocês não estão entendendo que se eu cheguei nesse lugar tão importante, tão elevado, é para que eu construa um lugar, não para que eu seja visto, mas que o Senhor seja visto. E aí ele vai lá e ele leva essa arca, e ele prepara uma tenda. E se eu começar a falar sobre isso, a gente vai até voltar para Simeão. Davi prepara uma tenda para Deus. A questão é, cara, Davi ele vivia por uma promessa maior. Davi ele vivia pela presença. Não era pelas coisas dessa terra. Um homem segundo o coração de Deus. E, gente, Davi fez muita coisa errada. Meu Deus. Não faz nem sentido você falar: Deus, como é que você chamou esse cara de homem segundo o teu coração? Eu nunca adulterei, nunca matei ninguém. Tá tranquilo para nós então, né? Assim, cara. Mas a questão é, velho, sabe, nós sempre teremos erros. Nós jamais seremos perfeitos. Sempre vai ter algo ali na nossa vida que faz a gente não ser digno da salvação. Porque se nós fôssemos perfeitos, a gente não necessitava do sacrifício de Cristo, sabe? E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Por isso que Cristo se sacrificou e Ele cumpriu a lei. Porque a gente, pelos nossos padrões, a gente não consegue cumprir. Não tem como. Não tem como. Nem os 10 mandamentos. Não tem como. Só que
Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu imagino que muita gente define o porquê ele é chamado disso, né? Então eu vou definir também. Eu acredito que é porque ele se preocupava com Deus acima de tudo. Sabe? Cara, eu quero a presença de Deus. Eu não ligo para reino, eu não ligo para palácio, eu não ligo para reconhecimento, eu não ligo para o poder que foi dado para mim, eu não ligo para a fama que eu tenho. Eu quero só construir um lugar para Deus habitar, e eu quero viver ali junto com Ele. Se eu cheguei onde eu cheguei é por causa dele. Se eu respiro hoje é por causa dele. Se existe um fôlego de vida sobre mim é por causa dele. Se eu caminho, se eu tenho força para andar, é por causa dele. Eu vivo por algo maior. Assim como Simeão, existe uma palavra sobre a minha vida, existe uma causa pela qual eu vivo, existe uma causa pela qual vale a pena até eu entregar a minha vida e me considerar como um morto. Existe uma causa pela qual vale a pena eu abrir mão de todas as coisas. Existe uma causa pela qual vale a pena eu deixar todas as coisas para trás, eu esquecer das coisas que para trás ficaram e eu seguir em direção ao alvo. Existe uma causa, e essa causa é conhecer Cristo. Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada quando nós temos o Senhor. Ele é suficiente. Não precisamos de mais nada. Simeão, já com a idade avançada, o Espírito conduz ele para o templo. E aí chega um casal com um menino. Maria e José chegam para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia. Simeão toma a criança nos braços e louva a Deus. Soberano Deus, ele disse: agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Eu vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. A esperança que tinha no meu coração da restauração de Israel, da restauração de todas as coisas, está aqui na minha frente. É esse menino. Senhor, eu vi o teu plano, eu vi a tua promessa, eu vi a pessoa pela qual toda a lei aponta. Eu vi a pessoa, não é a mais importante, é a única importante. Tipo assim, não é a primeira, é a única. É um menino que chegou no templo, que se tivesse tipo, mano, o rei Herodes, o imperador de Roma ali, esse cara tinha que se prostrar a esse menino. É o único que importa. É a palavra de Deus que se fez carne. É aquele que estava no início. É o alfa, o ômega, o início e o fim. É o verbo encarnado na forma de menino. É um Deus que se esvaziou de si mesmo, 100% homem e 100% Deus. Agora na frente de Simeão, a própria palavra de Deus, aquele que era o verbo, aquele que estava com Deus e aquele que era Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a rocha, a videira verdadeira, o príncipe da paz, Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Elohim, Deus Emanuel, é Ele. Esse menino está na minha frente. Deus, pode me matar. Zerei minha vida.
Eu cheguei no alvo. Eu completei a carreira. Eu cheguei na linha de chegada. Eu conheci a Cristo. Me mata, por favor. Eu não quero mais ser separado dele. Ou o Senhor me mata e me leva para estar com o Senhor, ou sei lá, deixa eu seguir ele, deixa eu ser discípulo dele. Esse menino pode ter discípulo já? Eu não quero deixar de segui-lo. Eu não quero ter que voltar para a minha vida normal. Eu não quero. Imagina ele olhar o menino Jesus. Para pensar. Imagina ver o brilho nos olhos desse menino. A gente vê uma criancinha fofinha por aí, a gente fica todo bobo. Imagina ver uma criancinha fofinha que é o próprio Deus, completamente puro, que não mente, que não briga com os pais, que não faz birra, que é 100% fofo. 100% Deus e 100% fofo. E ele chega ali. Véi, algo queima no coração de Simeão. Eu não preciso de mais nada. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Cantem ao Senhor acerca da sua salvação. Meu Deus, em teu nome nós expulsamos enfermos. Expulsamos enfermidades. Curamos enfermos, expulsamos demônios. Não. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Cantem acerca da sua salvação. Liberem um cântico novo a Deus. Liberem um cântico de gratidão. Vocês tiveram um encontro com Cristo. Vocês conheceram o Cristo. Adorem a Deus. Mudem algo nas suas vidas, nas nossas vidas. Nós conhecemos o próprio Senhor. Nós tivemos um encontro com Ele. Ele abriu os olhos do nosso entendimento para que nós tivéssemos uma revelação. Algo queimou no nosso coração. Então vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, porque Ele é o único, não é o primeiro, não é o mais importante, é o único digno. Esse Cordeiro, esse Cristo, aquele que nós esperamos por tanto tempo, e João Batista apontou para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cristo é a razão pelo qual nós liberamos um cântico. Esse Cristo é a razão pelo qual saem lágrimas dos nossos olhos. Esse Cristo é a razão pelo qual o nosso coração queima. Esse Cristo é a razão pelo qual nós colocamos um sorriso em nosso rosto. Esse Cristo é a razão pelo qual nós não desistimos. Esse Cristo é a razão pelo qual não somos aqueles que retrocedem, mas somos aqueles que prosseguem em direção ao alvo. É esse Cristo. Sabe, nessa manhã, tira o seu coração das preocupações dessa terra. Sabe, vamos construir aqui um lugar para que Deus, Ele tenha liberdade e nós possamos adorá-lo. Sabe, com extravagância. Nessa manhã vamos esquecer de todas as coisas que, sabe, daqui amanhã eu preciso pagar uma conta, amanhã eu preciso não sei o que lá. Vamos esquecer tudo isso. Vamos se juntar e adorar o Senhor, como Paulo fez, sabe? Paulo e Silas com as costas sangrando, depois de terem apanhado presos. Vamos adorar o Senhor. Tá tudo dando errado, vamos adorar o Senhor. A nossa pátria não é nessa terra, a nossa pátria é celestial. As coisas não estão conforme os meus desejos, as coisas não estão dando certo segundo os meus padrões. Vamos adorar o Senhor. Deixa tudo para lá. Sabe, não é para viver uma vida sem responsabilidade, mas, pelo amor de Deus, as coisas dessa terra acabam sufocando as sementes do Evangelho que são plantadas no nosso coração, os espinhos. Não, vamos tirar esses espinhos, sabe, vamos se despreocupar, vamos se preocupar somente com o coração de Deus.
Senhor, beleza, minha vida, as coisas não estão do jeito que eu esperava, tudo foi tirado de mim, mas tá bom, o Senhor está preocupado com o quê? Pelo que o Senhor quer que eu interceda? Sabe, eu cansei de ficar falando das coisas da minha vida, eu cansei de dobrar os meus joelhos e ficar falando, Deus, olha o que está acontecendo comigo, Deus, olha isso, olha aquilo, pelo que o Senhor está preocupado, gera no meu coração, faça em mim, alguém segundo o teu coração, alguém que se preocupa com o que o Senhor se preocupa, alguém que deseja o que o Senhor deseja, alguém que quer o que o Senhor quer. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos no que Cristo fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus os declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Tudo que você fez até hoje, até chegar aqui, quando comparado com Cristo, é considerado como perda, como esterco. Tudo que eu construí até aqui, minha faculdade, trabalho, marca, ministério, meu Instagram, as agendas, quando comparado com conhecer a Cristo, por isso que se algumas dessas coisas forem tiradas de mim, eu não vou ser abalado, porque eu estou firmado na rocha. Deus deseja colocar no seu coração nessa manhã a alegria da salvação, que você se desprenda de todas as coisas que têm te prendido, que você libere nessa manhã um cântico novo ao Senhor. Se desprenda até das coisas que te entristeceram. Se desprenda do luto. Se desprenda da justiça própria. As coisas que aconteceram na sua vida que tem te travado. É tempo de se desprender. Podem se colocar de pé.